Oi gente, nós estamos aqui de novo para o Tiguez Responde número 5. Hoje nós vamos falar sobre o baixo fretless e vamos falar sobre a corda 010 na Floyd Rose. Bom gente, então vamos começar aqui pelo... O rapaz é o Pennywise RJ. Deixa eu ver se é isso. Pennywise RJ. Bom gente, então vamos começar falando sobre o baixo fretless. A dúvida dele é que ele está pegando um baixo fretless e ele não gosta das cordas flat wound, não gosta do som. E ele pergunta se ele for usar a round, ele vai gastar a escala. Geralmente a flat é feita para não gastar. Agora, se você tem uma escala que é bem resistente, não vai gastar. Vai ficar uns risquinhos com o tempo, mas vai gastar. Em 5, 6 anos vai fazer uma marquinha, mas isso você vai lixando e você vai tirando os buracos. Inclusive, os pontos que você usa mais, ele fica meio escavadinho e é onde ele vai dar aquele ronquinho gostoso do fret, que vai, é onde você gasta. E geralmente onde você gasta, você vai ter esses efeitos de roncado que a gente chama, né? Eu, quando regulo o instrumento, eu já deixo ele totalmente bem pertinho das cordas, então ele ronca quase que de ponta a ponta. Em qualquer nota ele vai roncar. Mas geralmente os baixos que roncam, eles roncam porque gastou determinados pontos. Então, quer dizer, vai gastar. Mas se você tiver uma escala de ébano, por exemplo, não vai gastar. Vai demorar muito. Se você tiver uma escala de pau-ferro, não vai gastar. Se você tiver uma de cabriúva ou de pau-ferro, jacarandá... Não, o jacarandá vai gastar. Principalmente o jacarandá gasta muito. E o braço maple, o maple também gasta. Então é ideal, se você tiver pau-ferro, ébano ou cabriúva, elas não vão gastar, então não tem problema nenhum, pode usar. Inclusive ela fica mais médio agudo, dá pra você fazer um som mais roncadinho. A flat já é mais difícil, porque ela já é meio lisinha, ela não tem aquele brilho que tem as round. Então acho que é isso, gasta. Se for uma escala muito macia, tipo jacarandá ou maple. Agora, se for essas outras madeiras não vai dar problema. Bom, então espero que eu tenha respondido a pergunta. Bom gente, a outra pergunta é sobre a Floyd Rose. E ele está perguntando se... O Matheus Silva está perguntando se a corda 010 instalada na Floyd, ela fica mais dura do que colocado em uma outra guitarra de alavanca fixa ou de uma ponte comum. É o seguinte, é uma coisa meio difícil de explicar, porém a Les Paul, por exemplo, você pode usar uma corda 010, ela vai ficar macia, porque implica em uma série de coisas que vai tornar essa corda macia na Les Paul. Principalmente esse ângulo aqui. Nela, esse ângulo que você tem aqui, ó, a Gibson tem mais ou menos esse ângulo. Aqui no caso ela está determinada pela Floyd, então ela já não tem mais, essa aqui já não tem mais a utilidade. O que está tudo, a tensão dela vai estar nesse ponto aqui, ó. A tensão da Floyd é isto. E aqui, ó, o que vai determinar a tensão é de onde ela sai lá do fundo da corda, lá da trava, até aqui em cima. Eu tô mostrando com o dedo para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou tentar desenhar para vocês e para tentar explicar o que é que deixa ela dura ou mole. Mas no caso da Floyd, esse ângulo que fica lá de baixo para esse aqui e esse ângulo que tem aqui determina uma certa força, uma certa tensão nas cordas. Existe uma outra peça que vai aqui, que serve para você apertar e quando você travar ela não desafinar. Porém, se você abaixa ela um pouco mais, ela muda a tensão das cordas. Se você um dia tiver tempo e paciência para estudar sobre isso, é assim. Essa aqui não tem muito o que abaixar, porque ela já é bem feitinha, bem construída, ela já vai no ângulo certo. Mas, por exemplo, a Ibanez que tem aquele ajuste, não que seja mal feita, mas ela tem um ajuste. Então você ajustou. Quando você travou, não desafinou. Porém, se você apertar ela mais, você vai perceber que se estiver destravado, você vai perceber que o ângulo daqui da alavanca vai mudar.
Ou ela vai ficar assim quando você afinar, ou vai ficar para baixo assim. Isso é porque essa peça, ela dá uma mudadinha na tensão da corda, mesmo sendo 10 ou mesmo sendo 9. Se for 9, você consegue deixar a 9 um pouquinho mais dura. E se for 10, você pode conseguir deixar ela mais dura ou mais mole, como a 9 também, você pode deixar mais dura ou mais mole. Existem as tensões dela, mas elas são possíveis de mesclar a dureza dela. Ela tem um limite de 9, dura e mole, e 10, dura e mole também. Essa peça que vem aqui, nas guitarras que tem essa peça, serve para isso. No caso da Les Paul, vamos supor, é que eu estou mudando um pouco de assunto aqui para explicar o caso da tensão de corda. No caso da Les Paul, existe aquela ponte que apoia as cordas e existe aquela que segura as cordas. Aquela peça de trás, conforme você levanta ela, você deixa a corda mais dura ou mais mole também. Serve para ajuste de tensão. Além de segurar a corda, ela serve para ajuste de tensão. Então, e não significa que quanto mais alto, mais mole. Ela vai estar nesse ângulo aqui. Então você sobe um pouquinho, ela ficou mais dura. Aí você sobe mais um pouquinho, ela ficou mais mole. Aí você sobe mais um pouquinho, ficou mais mole. Mas só que se você subir mais, ela vai ficar dura de novo. Então aqui ela pode estar dura, aqui ela pode estar mole, aqui ela pode estar dura e aqui ela pode estar mole. Então quer dizer, o ângulo é variável. Ela pode ser dura assim, como pode ser dura assim, como pode ser mole aqui. Você vai sentir isso. Isso é na Les Paul. No caso da Floyd, o que eu estava querendo dizer, que eu apontei o dedo, vou tentar desenhar aqui. Eu não sei como é que a gente vai conseguir filmar, mas eu vou tentar. Bom, gente, eu vou tentar explicar o que eu falei para vocês anteriormente. São conclusões minhas, tá? Não li livros, não fiz nada. Isso é de eu mexer há muitos anos, que eu consegui algumas conclusões minhas, tá? Não tem nada a ver, não posso falar e afirmar nada sobre isso. Mas eu digo para você, no caso da Les Paul que eu falei de tensão, é assim, ó, vamos supor, a pecinha da Les Paul é aquela pecinha que segura a corda aqui, e aquela de trás que segura no parafuso. Aqui é o parafuso dela, aquela pecinha que vem aqui, a corda fica aqui atrás, aí a corda sai daqui e sobe aqui. Então, o que eu estava falando para você, se você levantar, aqui é a base, se você abaixar, esse ângulo vai determinar se ela é dura ou mole. Como eu falei, não é porque você vai abaixar tudo que ela vai ser mais dura ou mais mole. Existe vários pontos que vai deixar ela dura ou mole. Você pode deixar ela mole aqui em cima, como você pode deixar ela mole aqui no meio, como você pode deixar ela mole aqui embaixo. Mas existem os meios termos que deixam ela dura. Então isso é no caso da Les Paul. A corda vai embora para lá para a cabeça, tá? O captador está aqui. Captador. Moldurinha, está aqui, Les Paul. Agora, a Floyd Rose, como eu estava explicando para você, o ângulo dela lá dentro do saddle é assim. Vamos tentar explicar também meio, né, não sei, vou tentar fazer em... Então, tem aquela primeira peça e tem a segunda peça. Essa peça aqui atrás, ó, aqui é a peça que trava, certo? A corda vai estar aqui, em cima do saddle dela. Essa é aquela peça que tem um parafuso aqui e trava ela aqui, tá? Tá travada aqui. Aqui ela tem um negocinho que vai ter um movimento de afinar, microafinação. Então, aqui dentro a corda, ela tem um parafuso, um quadradinho, e lá dentro ela tem tipo um ângulozinho assim, ó. Lá dentro da peça. Esse parafuso vai servir para travar a corda aqui. Então a corda ela vai ficar determinada por esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo já vai determinar a tensão da corda. Então, geralmente as Floyds eram antigamente, eu digo antigamente, mas eu digo há uns anos atrás, não é tão antigamente assim. Aqui é a corda, tá, gente? Seria a bolinha aqui, fictícia, não tem bolinha. Antigamente se usava 0,9 porque ela já determinava uma certa tensão. Atualmente usa-se com 0,10, então a tensão muda um pouco. Você, ao invés de 2 molas, você já tem que usar 3. Ela fica um pouco mais dura, mas é porque a corda 0,10 é mais dura. Porém, ela fica um pouco mais dura por causa desse ângulo já determinado. Ao caso que na Gibson, por exemplo, a 0,10 aqui, vamos supor,
ela vai ficar mole, porque depende daquela parte que eu falei da cabeça, que faz assim, ó. A cabeça dela vem aqui, ó. Aqui tá a cabeça dela. Aqui tá o capotraste e as tarraxas estão aqui. Vai depender desse ângulo aqui. Esse ângulo determina a tensão da corda. As Les Paul, geralmente, por ter esse ângulo, ela já tem uma tensão macia. Por isso que se usam cordas mais pesadas nas Les Paul. Isso para ter, você tem uma Les Paul, você usa 0,10. Se você tem uma Ibanez, para você ter a mesma tensão, você tem que usar uma 0,9. Se você usar uma 0,10 numa Ibanez, para você ter a mesma tensão na Les Paul, você vai ter que usar uma 0,11. Eu estou falando meio, né, hipoteticamente, estou imaginando. Mas isso aqui são conclusões minhas, tá? Não vai usar como alguma coisa matemática ou qualquer coisa assim. As conclusões que eu tirei de tanto que eu mexi com guitarra. Eu nunca li nenhum livro sobre isso, nunca vi ninguém explicando sobre isso. Inclusive, se alguém souber alguma coisa a respeito disso, mas não vale pesquisar agora e depois falar, eu vi lá na coisa. Tem que saber, eu não sei porque eu nunca li nada. Eu estou falando minhas conclusões, tá? Então, não sei se deu para entender, os desenhos ficaram meio assim, meio estranho, mas espero que eu tenha explicado para ele. Então, a Floyd com 0,10 fica dura, mais dura que, vamos supor, uma Strato, que tem a corda assim. A Strato, ela tem o saddle aqui, ela passa por dentro. Ela tem um ângulo que ela passa por cima, aqui na trava, desce e entra aqui embaixo. E vem com a cordinha aqui embaixo da alavanca. A Fender é assim, aqui está a base dela. E o saddle dela está aqui, mais ou menos. Então ela entra, ela vem para cá, entra nesse buraco. Isso aqui já determina a tensão. E é diferente, ela fica mais macia. Se você botar uma 0,10 nessa e uma 0,10 na Ibanez, a tensão das cordas vão ser mais duras, da Floyd. Porque muda esse ângulozinho. Claro que você mexe no saddle, você consegue ajustar umas tensões melhores. E como eu disse, aquela peça da frente, quando você abaixa, aqui na cabeça, na Ibanez, quando você abaixa a pecinha, muda a tensão das cordas. Não vai, a 0,9 não vai virar 0,10, mas vai ficar uma 0,9 durinha. E a 0,10 não vai ficar uma 0,11, vai ficar uma 0,10 durinha ou virar uma 0,10 macia, que dá para deixar também. Espero que eu tenha explicado e as pessoas tenham entendido um pouco. Qualquer coisa vocês podem perguntar de novo a respeito desse desenho ridículo que eu fiz. Então, gente, espero que eu tenha conseguido deixar algumas elucidações para vocês e vocês tenham entendido. E se não entenderam, como eu te falei, vocês perguntem de novo e a gente vai tentar ser um pouquinho mais claro. E como eu te falei, são conclusões minhas e não é para usar como verdade, tá? Eu sei porque eu vou mexer, eu vou saber o que eu vou fazer. Pode ser que você não tenha a sensibilidade de conseguir, essa sensibilidade de saber se está mais duro ou mais mole. Você tem que saber, sei lá, eu faço isso há muitos anos, então eu tenho uma coisa, um pouco mais de sensibilidade a respeito disso. E também queria avisar vocês que esse instrumento lindo, maravilhoso, que é uma Charvel antiga, está à venda, por acaso, e tenho vários instrumentos à venda. Quando alguém quiser algum instrumento, tipo algum instrumento dos anos 70, eu tenho algumas coisas. Tenho umas Giannini velha, antigas, tenho Giannini semiacústica, SG, Strato, umas Supersonics. Eu tenho um monte de guitarra lá para vender. Se vocês estiverem interessados em alguma compra também, eu só não estou comprando atualmente porque eu estou com mais ou menos umas 300 guitarras. Eu preciso desovar as minhas para começar a comprar alguma coisa. São coisas antigas, coisas um pouco mais velhas. Tem alguns violões bem raros, antigos, da Del Vecchio. Algumas coisas, se vocês estiverem interessados, por favor, entre em contato com a gente e nós vamos procurar atendê-los. Todos eles vão passar por uma regulagem, vão sair todos com garantia. Se os instrumentos são antigos e são bons, ele nunca vai dar problema, se você cuidar como eles foram cuidados. Então, quer dizer, eu queria agradecer a vocês pela presença aí e vamos tocar em frente, vamos para próximas perguntas, aguardando vocês, tá? Valeu, gente. Até. Mentira! Eu tô fingindo, tá? Faz muitos anos que eu não toco. Não lembro mais. Depois é.
não lembro mais. Mas eu vou estudar de novo. Eu vou estudar, gente. Eu tô preparando, tá? Tô treinando aqui, mas vou melhorar para dar umas demonstrações de. Além de luthieria, alguma coisa de guitarra. Gente, não sei mais mesmo. Aí fica no making off.